A Enel é concessão, regulação e fiscalização do governo federal. Eu estive lá no Tribunal de Contas da União reclamando, fui no ministro, apresentei nossas queixas, levei representação e mais uma vez a Enel deixa a cidade nessa situação. Mas a prefeitura toda trabalhando a noite inteira para poder normalizar a cidade. Fala, seus mal amados! Durante a chuva de apenas meia hora que afetou São Paulo na última sexta-feira, eu nem estava na cidade. Como havia viajado, só fui saber dos apagões no dia seguinte. Aparentemente, meu bairro não foi afetado porque quando voltei, o micro-ondas não havia reiniciado o relógio. E eu sei que vocês também usam esse aparelho como referencial para saber se a energia caiu ou não em suas casas. A mesma sorte, infelizmente, milhões de habitantes da cidade não tiveram. Alguns estão sem luz até hoje, terça-feira, 15 de outubro. E na imprensa há todo um malabarismo para detectar os reais culpados por uma chuva curta ter deixado mais habitantes sem luz por aqui do que o furacão que passou pela Flórida na última semana. O malabarismo é realizado com dois motivos: poupar o prefeito fantasma que disputa o segundo turno com Guilherme Boulos para a prefeitura e não descredibilizar as privatizações, já que a concessionária Enel evidentemente não tem a menor condição de operar o serviço de fornecimento de energia elétrica para uma cidade desse porte. Sintomático foi, por exemplo, a análise de Joel Pinheiro da Fonseca na Globo News ao constatar que não é tão fácil assim determinar culpa em uma situação dessa magnitude. O colunista, como vários outros, se encaixa no chamado bolsonarismo leite com pera ou bolsonarismo sonso. Certamente esses colunistas teriam outra postura se o prefeito fosse de esquerda. Aí, determinar a culpa seria uma tarefa bem simples, podem apostar. Mais que isso, é impressionante como os liberais brasileiros conseguem ser os mais covardes do mundo. Até nos Estados Unidos, sim, nos Estados Unidos, se condena a privatização feita porcamente com mais veemência do que aqui. Referência quando o assunto é privatização, os Estados Unidos tiveram só nos últimos anos 67 serviços reestatizados. Contratos de água e de energia são alguns dos que foram revertidos em cidades espalhadas por estados tão diversos quanto Flórida, Havaí, Minnesota, Texas, Nova York e Indiana. Mas por aqui, cogitar a responsabilização dos verdadeiros culpados é visto como subversão contra o Deus Mercado. Ricardo Nunes aprendeu bem com Eduardo Leite e colocou o famoso coletinho laranja de situações emergenciais para fingir que se importa com a tragédia causada pela Enel. Como no outro apagão, bravateou bastante, mas esqueceu de assumir que ignorou completamente a poda de árvores em todos os 96 distritos da capital, o que poderia ser um problema com consequências menos graves se os fios tivessem sido enterrados há quase uma década, o que Fernando Haddad até propôs, mas a Justiça Federal barrou o projeto que previa a retirada de 250 quilômetros de fiação aérea da capital, em mais uma demonstração de que o governo dele foi mesmo sabotado por todos os lados. E o paulistano fanático por carro resto de rico ainda babava de ódio reclamando do prefeito só porque ele havia reduzido a velocidade das marginais e então depositou o voto em João Dória no ano de 2016 só porque a principal promessa do PSDBista era retomar o limite de velocidade anterior. Enfim, prioridades do cidadão paulistano. Em debate realizado pela Band na noite da última segunda-feira, 14 de outubro, no qual 300 mil habitantes ainda estavam sem luz e, portanto, não puderam assistir, Nunes teve a cara de pau de culpar indiretamente o governo Lula pelo apagão. Disse que no outro apagão chegou a procurar a ANEEL, mas que o presidente da agência, Sandoval Feitosa, não foi mais incisivo com a empresa. É inaceitável que o governo federal, que é que detém a concessão, regulação e fiscalização, não tenha feito nada. Isso desde novembro do ano passado. Aqui estamos diante do seguinte dilema: quem regula as agências reguladoras que foram aparelhadas ainda no governo do mito? Sandoval
foi um indicado do ex-presidente, e os diretores Agnes da Costa, Ricardo Tille e Fernando Mosna também. E vocês sabem bem o que isso significa na prática. Os indicados são lobistas do mercado e dessa maneira a Enel pode deixar todos os açougues e mercadinhos de bairros sem energia por meses, que ainda assim não sofrerá nenhum tipo de represália por falir pequenos comerciantes. Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, subiu o tom contra Ricardo Nunes e apontou que o fantasma aprendeu direitinho com o Marçal a espalhar fake news após denunciar que Alexandre estava na última sexta-feira tratando sobre a renovação dos contratos da Enel com o Brasil. Pode até ser que ele não tenha falado sobre isso nesta viagem, mas fica difícil acreditar que o governo federal agirá de forma mais enérgica numa situação como essa, quando, no último mês de julho, Lula e Silveira estiveram com a Enel para negociar a renovação do contrato que vence em 2028 se a empresa investir 20 bilhões no Brasil. A promessa pode até acontecer, mas será cumprida? Porque o contrato da operadora aqui em São Paulo é totalmente desrespeitado e fica por isso mesmo. Desde 2023, a Enel ampliou suas equipes em apenas 4%, quando a promessa era crescer 31%. E isso foi anunciado após um apagão. Antes, a Enel já tinha se desfeito de 1/3 dos funcionários e reduzido o quadro de 23 para 15 mil colaboradores. Cenário clássico em privatizações, pois o acionista visa apenas o lucro, o serviço prestado à sociedade que se desde que os dividendos sejam pagos em dia e aumentem anualmente, o que já deixa claro que setores estratégicos não deveriam ser privatizados enquanto agências reguladoras estiverem nas mãos de diretorias indicadas por políticos do Centrão. Nos últimos dias tivemos ainda outro exemplo nefasto de como essa história de deixar o mercado se autorregular ou operar com regulação frouxa só gera transtorno e tragédia. No Rio, um laboratório contratado pelo governo estadual realizou transplante de órgãos infectados pelo HIV. A situação é bastante didática do ponto de vista de como o lucro a todo custo só é atingido em cima de cadáveres e sofrimento humano. A PCS Lab Salem negligenciou a checagem de validade dos reagentes que detectam sangue contaminado. Até dezembro, a checagem era feita diariamente, mas para reduzir custos, a partir deste ano, ampliaram o período de checagem para uma vez por semana, o que até o presente momento levou 6 pessoas a se infectarem pelo HIV. Houve quebra do controle de qualidade para aumentar a margem de lucro, nada diferente do que a Enel e outras concessionárias também não façam, mas no caso da PCS Labs, a história é mais chocante. Entre os envolvidos com a situação, um perfil padrão se repete: médicos e políticos alinhados com o bolsonarismo. Walter Vieira, um dos sócios, é tio de Dr. Luizinho, que é deputado federal pelo PP e ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2023, o que obviamente, ao contrário do que alguns maldosos irão cogitar, não tem nenhuma conexão, tá? Mesmo com esse escândalo nunca antes visto na área de transplantes, na qual o Brasil sempre foi referência, o governador Cláudio Castro, do PL, tem outras prioridades, como soltar a voz em um iate, o que ele realizou com muito entusiasmo. Afinal, para bolsonaristas, a culpa não é dele e nem de ninguém do campo político dele, mas apenas do Lula, mesmo que a contratação tenha se dado em nível estadual. Contratação que foi realizada por meio de flexibilização licitatória para ampliar a rede de laboratórios parceiros do SUS, o que via de regra se baseia em processos viciados para beneficiar empresários ligados ao governo de turno. Depois do ocorrido, Nízia Trindade anunciou que vai rever portarias sobre transplantes e tornar o trâmite mais rigoroso. Sinceramente, já não é a primeira vez e nem vai ser a última vez que a atual ministra da Saúde mostra incompetência ou inépcia. Como sempre, só toma a atitude depois que o problema já aconteceu. Um escândalo dessa magnitude era para gerar a prisão de todos os sócios da clínica, investigação do Dr. Luizinho e gerar a queda desde o secretário da Saúde estadual, do governador do Rio e, em última instância, da ministra da Saúde.
Afinal, como é que alguém que integra um governo que se diz anti-negacionismo e pró-saúde deixou rolar até agora uma portaria que não definia critérios para a escolha de laboratórios que realizam transplantes, omissa para dizer o mínimo, e fruto da última fase do capitalismo tardio à brasileira. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, você não só apoia, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram, possam fazer uma colaboração para que a gente continue produzindo conteúdo para vocês aqui no YouTube. Além desta plataforma, estamos presentes também no Instagram, no TikTok, no Blue Sky e no Threads. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton, e tem uma estampa nova da hora aí para vocês, e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que não veem relação com o avanço da extrema-direita no Brasil e os casos que ocorreram recentemente com a Enel e os transplantes infectados por HIV, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.